Pessoas vêm e vão. E até aí não tem nenhum problema. Para mim, na minha cabeça, o sucesso de uma igreja é enviar pessoas e não reter pessoas. Uma igreja não se torna um sucesso quando ela tem 10 mil, 30 mil, 100 mil fiéis. Uma igreja alcança o seu propósito pela quantidade de pessoas que ela envia. Então não é a quantidade de pessoas que entram para adorar, é a quantidade de pessoas que saem para servir. Então a igreja é um lugar de relações que vão se perpetuar pela eternidade, mas que não necessariamente vão para sempre dividir o mesmo local. A gente está caminhando junto hoje e vai chegar um momento em que vocês vão precisar compartilhar o que vocês estão entendendo com outras pessoas. E tá tudo bem, tá tudo certo. É necessário. Quando você cria um filho, você não cria um filho para viver com você para a vida toda. Você não cria um filho para morar com você a vida inteira. Você cria um filho e ensina para ele tudo o que você sabe para que o seu filho seja melhor do que você e construa uma família. Encontre outra pessoa, tenha filhos, construa outra família. Eu acho que esse é o sucesso de todo pai. Agora, qual que é o sentimento do fracasso de um pai? É quando você cria um filho com amor e compartilha com ele toda a ternura do seu coração, e esse filho um belo dia chega para você e diz: pai, vou embora. Fala: filho, você vai embora porque você está construindo outra família? Você vai embora porque você vai se casar? Você vai embora por quê? Qual que é a razão? Não, eu vou embora, eu nem sei para onde eu vou, só vou embora, eu só não quero mais ficar perto de você. E tem muitos pais que me ouvem que talvez já tenham enfrentado isso com seus filhos de sangue. Eu mesmo dei essa decepção para os meus pais. Eu, com 17 anos, eu me lembro que eu arrumei uma mochila, eu coloquei algumas peças de roupa dentro e eu fui embora. Eu fui embora de casa. Eu fui embora de casa porque eu não aguentava mais, na minha cabeça, o rigor do meu pai. Eu achava que o meu pai era muito rigoroso comigo e eu fui embora. E eu sei que isso foi uma decepção muito grande para ele, porque o pai se alegra quando o filho vai embora, mas quando o filho vai embora para construir a sua própria família. E não quando o filho vai embora por rebeldia, ou quando o filho vai embora por cansaço, ou por discordância. Isso entristece. Eu sei, como eu disse, porque eu trouxe essa tristeza para o meu pai. Esse não é o caminho natural. Então pessoas vêm e vão, e não tem problema, desde que elas vão no momento certo. O difícil é que as pessoas não sabem mensurar esse momento certo. As pessoas não sabem, elas não aprenderam ainda, ou não conseguiram aprender, ser movidas por Deus. Então, a pessoa, ela deixa a sua igreja, ela sai da sua companhia, na maioria das vezes por insatisfação, e não por propósito. Quando você sai por propósito, significa que você vai chegar lá e vai falar: tá tudo bem. Tá tudo bem comigo, tá tudo bem com a gente, tá tudo bem na nossa relação, tá tudo bem no que a gente está vivendo. Só que Deus está me chamando para outra coisa. Tá tudo bem, não tem intriga, não tem problema entre nós. E aí, o seu coração se alegra, você fala: meu Deus, é um filho que amadureceu e que agora vai se tornar pai, porque esse é o propósito. O problema é quando chega para você uma pessoa e diz: acabou aqui a nossa caminhada e não tá tudo bem. Eu tô saindo porque por conta disso, por conta daquilo, tá ruim, tá pesado, eu não concordo, tá chato e etc. Então são relações, são ciclos quebrados antes de serem concluídos, porque as pessoas não conseguem ainda estar totalmente sensível a esse movimento de Deus. Então não é a satisfação ou a insatisfação que me movimenta, não é a satisfação que me faz ficar e não é a insatisfação que me faz sair. Entende? Não é a satisfação que me faz ficar, não é a insatisfação que me faz sair. É a voz de Deus, é o propósito de Deus que me conduz. O Espírito de Deus precisa me conduzir. E se o Espírito de Deus for conduzir você, não tem problema, tá tudo certo. Agora, se você estiver sendo movido por insatisfação, saiba que o seu caminho será insatisfatório. E isso é uma pena.
É uma pena porque quando eu saí da casa do meu pai por insatisfação, o meu caminho foi insatisfatório. Eu não encontrei a paz que eu buscava. Eu não encontrei o alívio que eu achava que eu teria fora de casa. Eu não encontrei o sucesso que eu imaginava ter distante do meu pai. Não encontrei. Eu fiz o caminho de volta. Eu vou dizer para você que nesse caminho, nessa jornada pastoral de 17 anos, a maioria das pessoas que a gente encontra por aí, elas se identificam muito mais com filhos pródigos, com pessoas que querem cortar o ciclo antes do tempo e querem seguir a sua jornada como pessoas autônomas e conscientes e autossuficientes. E tudo bem, o papel do pai, eu aprendo muito lendo essa parábola que está lá no Evangelho de Lucas, o papel do pai não é conter um filho que deseja ir embora. Bom, se o filho deseja ir embora, me dá parte da minha herança e eu vou viver do jeito que eu quero, tudo bem, não tem problema. O pai não faz retenção do filho. Ele não impede o filho, ele não tranca o portão, ele não põe cadeado, ele não dá uma ordem, ele não faz nada disso. Ele deixa o filho ir. Tem coisas que você pode aprender caminhando com pessoas que já fizeram esse caminho. Que você aprende pelo exemplo, que você aprende pela conversa, que você aprende pela mesa. Tem pessoas que preferem aprender na estrada. O filho pródigo preferiu aprender na estrada. Ele foi viver como ele achava que deveria viver. E a Bíblia usa a expressão que ele foi viver de maneira dissoluta. O que isso significa? Significa que ele foi viver de forma promíscua? O que é uma forma dissoluta de se viver? É quando você vive distante do propósito do seu pai. Tudo que você faz que é contrário ao propósito do seu pai, é uma forma dissoluta de viver, porque você tá perdendo a sua vida. A sua vida encontra sentido, ela encontra propósito dentro do propósito de Deus, que você vai descobrir no caminho, seja com pessoas mais experientes caminhando com você, ou seja na estrada da vida sofrendo. O propósito vai te significar. Então, eu já, nesse caminho, despedi pouquíssimas pessoas que são pessoas em que a gente tinha certeza que era um encerramento de ciclo. Gente que, quando essas pessoas chegam para falar com a gente já está ciente do que vai ser, então a gente só se abraça e chora. E não é um choro de tristeza, é um choro de dever cumprido. Eu já tive o prazer de despedir pessoas assim. Pessoas que não precisaram terminar a frase, e eu já sabia o que estava acontecendo. E às vezes as pessoas não percebem isso, eu acho isso muito engraçado, porque elas dizem assim, Deus falou comigo. Eu falo, poxa, Deus me colocou como sua liderança, Deus me colocou como seu pastor, e Deus não falou comigo. Deus não tocou meu coração. E eu não estou dizendo isso como aquela velha prática dos pastores que tem medo de perder pessoas e que a todo momento, não, se você for, você está amaldiçoado e tal. Nada disso, isso é bobagem. Mas Deus já falou comigo, em muitos momentos, sobre pessoas que estariam sendo despedidas, sobre encerramentos de ciclos. Deus já falou comigo várias vezes e as pessoas, quando vinham falar, eu as abraçava e dizia, eu já sei. Eu sei, o ciclo encerrou, Deus falou comigo. E a pessoa dizendo, que bom, porque Deus falou comigo. Eu falei, eu sei que Deus falou contigo, Deus também falou comigo. Quando é uma coisa unilateral, é um ciclo quebrado à força. Isso vai te fazer muita falta lá na frente. É como se você entrasse na escola e fosse para o ensino fundamental, fosse para o ensino médio, sem cursar o fundamental, sabe? Quando você chegar lá e ver a professora falando de equação, você fala, meu Deus, o que ela está falando? É que você perdeu aquela aula, você quebrou um ciclo, você pulou etapa. A gente não pode pular etapa. A gente não pode ser ansioso o suficiente para poder pular etapas. Então, nessa minha jornada, 17 anos de ministério pastoral, eu tive o prazer de despedir pessoas
que o ciclo se encerrou e elas estavam saindo para se tornar pais. Mas eu já tive muita infelicidade de me despedir de filhos pródigos, de pessoas que não concluíram seu ciclo e que por alguma insatisfação, por algum motivo, decidiram romper. E tá tudo bem também, não tem problema.